Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Como se formam e como são reconhecidos os laços de paternidade e maternidade afetiva. Temos aqui um material que analisa essa construção, sabe? Olhando para o tempo, para a convivência e também para a questão legal. A ideia é entender o que realmente constrói essa relação familiar afetiva, para além dos rótulos, né? Exato. É uma distinção chave, eu diria. Vamos explorar essa diferença entre, assim, a convenção social ou legal de chamar alguém de pai ou mãe e a construção de verdade, né? Aquele laço emocional profundo que a ciência do desenvolvimento familiar, da adoção, ajuda a gente a entender melhor. Certo. Vamos lá então. Uma pergunta central que sempre aparece é: quanto tempo isso leva para acontecer? O material já adianta que não existe um prazo mágico na lei, né? A ciência mostra que há mais um processo gradual. Isso. Os primeiros sinais, aquela coisinha do bebê buscar proximidade, já aparecem nos primeiros 6 meses. É bem cedo. E aí, entre 6 e 12 meses, essa base fica mais forte, né? As rotinas de cuidado trazem segurança. Exatamente. Mas o vínculo afetivo mesmo, aquele que a gente já reconhece mais claramente, ele começa a emergir ali entre 1 e 2 anos. E é interessante notar que isso costuma ser mais rápido com crianças menores, tipo abaixo dos 10 anos. Elas se adaptam mais fácil, geralmente. Mas não para por aí, né? O processo continua. Não para. Entre 3 e 5 anos, a gente vê uma consolidação emocional maior, a reciprocidade fica mais clara, sabe? Ah, entendi. E aquela integração total que algumas pesquisas mencionam, como as da Papernal, sobre famílias recompostas? Pois é, essa integração plena pode levar mais tempo. A média que ela aponta é de 5 a 7 anos, para a família toda se sentir, bom, estabelecida como uma unidade. É bastante tempo. É um processo. E um ponto assim fundamental que a pesquisa reforça é que só usar o rótulo pai ou mãe não cria o laço magicamente. Não é automático. De jeito nenhum. O que importa mesmo é a qualidade, sabe? E a frequência das interações, as brincadeiras, as refeições, as rotinas e a sensibilidade do cuidador, né? Perceber o que a criança precisa. A própria Papernal fala de 3 pilares para acelerar isso: comunicação aberta, papéis claros e atividades juntos, para criar memória, pertencimento. Então, o segredo está mais na convivência sensível, na comunicação, nesses rituais familiares. Muito mais do que no nome que se usa. O tempo é crucial. Perfeito. Os rótulos são convenções. Podem ser úteis socialmente, mas o vínculo real é construído no dia a dia, com paciência, com atenção. Leva tempo, né? 1 a 2 anos para os laços emergirem. E pode ir de 5 a 7 para uma integração mais, digamos, profunda. E como é que o judiciário entra nessa história? Como ele reconhece essa paternidade, essa maternidade que não é biológica? Aí a coisa fica interessante. Fica mesmo. É aí que entra o conceito da posse de estado de filho. Posse de estado de filho? Explica melhor isso. Certo. Essa posse de estado de filho tenta criar critérios objetivos para reconhecer essa relação. São 3 elementos: nomen, tractatus e fama. Mas é muito importante entender que isso funciona em grande parte como uma presunção de afeto. É baseado em aparências sociais, entende? Não necessariamente na profundidade do laço. Entendi. Vamos olhar cada um então. O nome é a criança chamar de pai ou mãe, mas o material alerta, né? Isso pode ser só adaptação. Exatamente. Pode ser pragmatismo da criança para evitar conflito ou porque foi ensinado assim. Não quer dizer que o afeto profundo esteja ali, consolidado. Certo. E o tractatus? O tratamento como filho no dia a dia? Mesma coisa. O cuidado cotidiano, a educação. Pode ser algo mais transacional, sabe? A criança obedece, recebe cuidado, mas talvez falte aquela reciprocidade emocional espontânea, que é típica de um apego seguro. E por fim, a fama? O reconhecimento social de que aquela é a família? Isso. A sociedade tende a valorizar essa imagem de estabilidade, os papéis bem definidos, né? Às vezes até mais do que a conexão íntima real. Então a lei acaba se apoiando um pouco nessas aparências. Por uma questão de praticidade, talvez, de ter critérios mais visíveis. Em parte, sim. O judiciário precisa de critérios objetivos. Só que, se a gente conecta isso com teorias mais profundas, como a do apego, do Bowlby, da Ainsworth, a gente vê que laços seguros se manifestam em comportamentos.
A criança busca conforto no adulto quando está com medo, protesta se ele se afasta. Coisas observáveis. E não só em palavras ou no cumprimento de deveres. Exato. E a teoria da rotulação social também lembra que o rótulo pode servir mais a uma necessidade social de organizar o mundo do que a experiência real da criança. Então, para entender mesmo a dinâmica familiar, a gente precisaria olhar além desses 3 critérios formais da posse de estado de filho. Como? Observando o comportamento espontâneo, né? Para quem a criança corre quando está assustada, quando está chateada, existe uma troca de afeto genuína ali, que não parece forçada, como essa figura adulta aparece nas brincadeiras da criança, nas histórias que ela conta, nos desenhos que faz, são indicadores bem mais profundos, sabe? Entendi. Então, fica bem claro, né? Usar o nome pai, mãe, cuidar no dia a dia, tudo isso é importante, especialmente para a lei reconhecer, pela posse de estado de filho, mas não é garantia, não é sinônimo automático de um vínculo afetivo real, profundo. Esse laço é uma construção mais complexa. Exige tempo, sensibilidade, experiências compartilhadas. Sem dúvida alguma. O judiciário usa ferramentas como a posse de estado de filho por questões práticas, para tomar decisões, garantir direitos. Faz sentido. Mas para a gente entender a natureza real da relação ali, daquela família, o foco tem que ir para as evidências de comportamento, de apego seguro, de afeto espontâneo, e isso nem sempre bate com a convenção social ou com o rótulo que se usa. O rótulo é só uma ferramenta, né? Não é o sentimento em si. E com isso, a gente fecha essa análise dessa teia complexa que envolve a formação e o reconhecimento dos laços afetivos familiares. É muita coisa para pensar. Fica talvez uma reflexão final. Se a gente viu que os rótulos familiares podem às vezes mascarar realidades emocionais bem complexas, em que outras áreas da nossa vida social será que a gente também funciona com base em presunções parecidas? Onde a aparência externa talvez não reflita exatamente a dinâmica interna real, né? Fica aí para a gente pensar.